Fala aí, galera! Vamos para o nosso último vídeo sobre as nomenclaturas dos compostos inorgânicos. Vamos falar deles, os óxidos, né? Os óxidos que são bastante importantes, aqueles compostos bem simples, binários, ou seja, com dois elementos, onde um é o oxigênio e o outro pode ser qualquer um, exceto o flúor. Um exemplo mais importante é o do gás carbônico, né? Aquele produzido na queima da matéria orgânica basicamente toda e também responsável pelo efeito estufa e participando da nossa respiração. Então vamos entender como a gente nomeia esses óxidos. Lembrando que eles podem ser classificados em basicamente 4 tipos. Eu tenho os óxidos moleculares, os óxidos iônicos, tá bom? E eles podem ser classificados também em ácidos, básicos e neutros, ou anfóteros. Essa é uma classificação mais específica. Para a questão de nomenclatura, vamos focar na questão dos óxidos moleculares e óxidos iônicos. Também falaremos um pouquinho sobre os óxidos neutros e dos peróxidos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos óxidos moleculares, também conhecido como os óxidos ácidos. Aqueles onde o elemento ligado ao oxigênio é um ametal. Vamos lembrar o que é um ametal? Vamos! Um ametal é justamente este elemento aqui, os não metais. Carbono, nitrogênio ou azoto, né, como é conhecido mais em Portugal, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo e iodo. Também tem aquela definição dos semimetais aqui, né, onde o boro, o silício, o arsênio, o telúrio e o astato também são considerados metais de acordo com a classificação. Né? Isso é uma coisa muito complicada porque volta e meia se discute se existem ou não os semimetais, beleza? Mas vamos voltar aos compostos, né, inorgânicos, os óxidos. Os óxidos moleculares eles vão ter uma nomenclatura bem simples, tem a ver com o elemento ali. É bem simples, né? O oxigênio diz que é óxido e o nome do elemento é quem diferencia. E o que vai diferenciar um óxido molecular do outro é a quantidade de oxigênios e elementos. Então você vai acrescentar lá os prefixos mono, di, teta, penta, por exemplo, em relação à quantidade. Então aqui a gente tem, por exemplo, o CO, que eu vou chamar de, como ele tem apenas um oxigênio, monóxido, monóxido de carbono. Aqui no segundo nome, né, no carbono, eu posso colocar ou não o sufixo mono, tá? Se eu tiver mais de um, eu tenho que colocar di, tri, tetra. Se eu tenho apenas um, não é usual colocar o mono, monóxido de monocarbono, simplesmente monóxido de carbono. Aí, se eu tenho o CO2, eu tenho 2 oxigênios. Então, nesse caso, não vou ter o monóxido, e sim o dióxido de carbono. Eita, saiu tudo errado aqui. Carbono. E para a gente fechar esse exemplo, a gente tem o N2O3. Nesse caso, eu tenho tanto o primeiro elemento quanto o segundo com um númerozinho ali. Então, o que eu vou chamar? Então, eu vou colocar os prefixos. Nesse caso, 3 oxigênios, eu vou ter o tri. Peraí, preciso colocar aqui. Trióxido de dinitrogênio. Simples assim. Olha que moleza, né? Muito tranquilo, não é bom? Tranquilão? Agora, se você tiver um óxido iônico ou os óxidos básicos, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome como as bases. Mas vamos lembrar, quem são os óxidos iônicos? São aqueles que têm um elemento metal ligado ao oxigênio. Quem são os metais mesmo? Todos esses camaradas aqui que estão coloridos. Metais alcalinos, laranja aqui, metais alcalinos terroso e amarelo, roxo, os metais de transição, e azulado, os metais de pós-transição. Todos esses elementos aqui podem formar óxidos iônicos. Como que eu vou nomear eles? Da mesma forma que eu nomeio as bases, bem similar. Então vamos lá. Óxidos iônicos eu vou ter, primeira regra, quando eu tenho carga fixa, não tem problema, eu vou lá e coloco, tá? Metais com carga fixa eu vou colocar
óxido de o nome do metal. Exemplo aqui, eu tenho lá óxido de sódio para o Na2O. O Na é um metal com carga fixa, ele é um metal alcalino. Agora, o CaO, o cálcio também é um metal de carga fixa, metal alcalino terroso. Então, nesse caso, eu vou chamar ele simplesmente de óxido de cálcio. E o alumínio, também metal de carga fixa, eu vou nomeá-lo de óxido de alumínio. Viu como é simples? Viu como é que é fácil? E se o metal tiver a carga variável, né? Como a gente viu lá na questão das bases, a regra vai ser a mesma. A gente vai utilizar ou o nome do metal seguido com o número da carga ou acrescentando o sufixo ico e oso. Lembrando que o ico vai para maior carga e o oso para menor carga. Sempre o maior é o rico, o menor é o horroroso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui o exemplo do cobre. Tá? O cobre ele pode formar dois tipos de óxidos, o CuO e o Cu2O. Aqui, a diferença vai estar na conta. Né? Como que eu vou calcular a carga do cobre? É bem simples. Lembra lá dos oxiácidos? A soma tem que ser igual a zero. Como o oxigênio é menos 2, eu vou fazer a soma para dar igual a zero. Então, aqui no caso do CuO, eu tenho que um oxigênio é menos 2. Então, esse cobre aqui, para zerar, tem que ter a carga mais 2, porque mais 2 menos 2 vai ser zero. Agora, se eu tenho de baixo, que é o Cu2O, eu tenho dois cobres que somados têm que zerar o oxigênio. Então, os dois cobres têm que valer mais 2. Portanto, cada um vai valer mais 1. Entenderam isso? Matemática, né? 2 vezes mais 1 mais 2, com menos 2 igual a zero. Então, quem tem a maior carga vai ser o cobre do CuO. Logo, esse vai ser chamado de óxido cúprico ou óxido de cobre 2, como a gente viu lá nas bases. Agora, o óxido tem carga menor, ele vai ser chamado de óxido cuproso ou óxido de cobre 1. O mesmo vale para o ferro, tá? Nesse caso aqui, ó, F2O3. Também tem a questão de trocar a carga. Você pode usar isso também, tá, gente? Como a gente viu lá nas ligações iônicas, quando eu tenho um composto iônico, que é o tipo de óxido aqui, as cargas elas são trocadas. O número de elementos equivale à carga do outro. Então, por exemplo, aqui a gente viu, ó, cobre 2, o oxigênio é menos 2. O O, quando não tem nada, é 1. O cobre vai ser mais 1. Aqui, ó, ferro 2. O oxigênio, menos 2. O, 3. 3 oxigênios, a carga do ferro vai ser mais 3. Quando for igual, que eu vou igualar aqui as cargas, mais 2 com menos 2, a quantidade igual. Então, esse daqui é o ferro mais 3, enquanto esse aqui é o ferro mais 2. O ferro com carga mais 3, eu vou chamar ele de óxido férrico, ou, usando o número dele, óxido de ferro 3. Eu, com carga menor, eu vou chamar de óxido ferroso ou óxido de ferro 2. Simples assim, né? Então, olha só, gente. Eu tenho esses dois tipos de óxidos, mas eu tenho também um tipo específico de óxido, que são chamados os peróxidos. Né? São estruturas que vão apresentar dois oxigênios ligados entre si e ligados a outro elemento. Então, eu tenho um composto binário, sempre que eu tenho dois oxigênios nesse composto que estão ligados entre si,
eu vou chamar de peróxido. Como vocês podem ver aqui no caso da água oxigenada, H2O2. Então, eu tenho um oxigênio ligado a outro e cada oxigênio ligado a um hidrogênio. Se você pegar esses dois oxigênios, eles vão formar esse ânion aqui, esse íon. O2, 2-. Tá vendo aqui, ó? O2, 2-. Este é o chamado peróxido. Então, todo o óxido que apresenta esse íon, eu vou chamar de peróxido. No caso do H2O2, eu tenho o peróxido de hidrogênio, chamado de água oxigenada comercialmente. Além do peróxido de hidrogênio, eu tenho outros peróxidos, basicamente de metais alcalinos terrosos. Por exemplo, aqui, o Na2O2. Né? Como você pode ver, eu tenho 2 Na+, e o íon O2, 2-, o íon peróxido. Nesse caso aqui, eu vou chamar de peróxido. Eita, peraí. Saiu o lugar errado aqui. Peróxido de sódio. Simples assim. E no caso do CaO, eu tenho o Ca2+, e o íon O2-. Eu vou chamar de peróxido de cálcio. Então, olha só, gente. O peróxido, ele não muda muita coisa a questão do óxido, não tem muitas classificações, então é só acrescentar peróxido no nome. Beleza, gente? Então, com isso, fechamos os óxidos, tá? E também fechamos as 4 funções inorgânicas. E sabemos agora dar o nome para todas elas. Então, espero que vocês tenham gostado das 4 videoaulas, que tenham entendido como funciona a nomenclatura, e até a próxima aula. Beijos!